Boa noite, aqui é o Dr. Dário. Eu sou médico otorrinolaringologista e vou tentar mostrar para vocês o que acontece na formação da síndrome do nariz vazio. Em primeiro lugar, vamos tentar ver um pouco da anatomia do nariz para entender como que acontece. Aqui nessa imagem, nós temos um corte do nariz e o dorso do nariz aparece aqui. Aqui é a entrada do nariz, aqui estaria o lábio superior, e aqui estaria o dente, e aqui estaria o céu da boca, ou chamar o palato, e aqui estaria a campainha, ou úvula. E aqui nessa região ficaria o crânio, a fossa craniana, o cérebro. Então, essa estrutura, chamada corneto inferior, essa estrutura, o corneto médio, e essa estrutura, o corneto superior. O que acontece na síndrome do nariz vazio? Quando um paciente procura o otorrino, se queixando de obstrução nasal, uma das estruturas que ele vai procurar para ver o que está acontecendo é o corneto inferior. Porque o corneto inferior, ele funciona da seguinte forma. Ele é uma esponja. Quando o sangue circula para dentro do corneto, ele aumenta de volume. Quando o sangue sai, ele diminui de volume. Na maioria das vezes, a rinite, normalmente a rinite alérgica, faz esse corneto aumentar e diminuir muitas vezes. Esse aumento e diminuição do corneto, com muita frequência, na rinite alérgica, faz com que ele sofra uma degeneração, ou seja, ele aumente de volume. E ele pode causar uma obstrução nasal. Quando o paciente vai ao otorrino e ele vê o corneto, ele fala, já sei o que eu vou fazer, eu vou diminuir o tamanho do corneto e o ar vai passar mais livremente. Esse raciocínio físico simples está parcialmente correto, porque a fisiologia do nariz não é tão simples assim. Então, o que ele faz? Ele resseca demasiadamente o corneto, no pensamento de que quanto maior o espaço, maior vai ser a respiração. Só que isso não acontece, porque ressecando demais o corneto, essa estrutura, o ar passa muito facilmente pelo nariz, ele não sofre nenhuma resistência, ele não tem tempo de ser aquecido, de ser filtrado, de ser umedecido. Então o ar entra seco para os pulmões, o paciente começa a ressecar a garganta, as vias aéreas inferiores, e também o ar, por não encontrar resistência, ele não sobe para a área mais alta do nariz, que é a área olfatória, ele começa a perder o olfato. O ar não tem condições, devido à baixa resistência, de entrar dentro dos seios da face, então os seios não são ventilados, e é o que? A consequente sinusite de repetição. O muco, o clearance do nariz, a limpeza do nariz, fica acometida porque o fluxo de ar passa muito livremente e acumula secreção em lugares onde não há condições desse clearance pelo ar e pela estrutura do corneto inferior. Então, o paciente começa a acumular secreção nos seios, secreção no nariz, começa a acumular crostas, porque essa secreção vão desidratando, porque o ar passa muito rapidamente e vai ressecando as crostas, e que elas às vezes se contaminam e dá às vezes fetidez, às vezes dá infecção no nariz, rinites, e o paciente começa a queixar também de obstrução nasal. A obstrução nasal é uma coisa muito interessante, porque ela é até chamada de obstrução nasal paradoxal, porque um nariz muito aberto deveria dar uma sensação de boa respiração nasal. Mas por ele ressecar demasiadamente o corneto, ressecou também as terminações nervosas, que davam a sensação de que o ar estava passando pelo nariz. É como você anestesiar a sua garganta. Você fica sem a sensação do ar passando e por isso você pensa que não está respirando. É a mesma coisa do nariz. Uma sensação de que você não está respirando, tá certo? E você vai, o que acontece? Aí começa todo o ciclo da doença, porque o paciente vai ao otorrino e se queixa de obstrução nasal, o otorrino vê aquele buraco enorme, fala, você não tem motivos para não respirar pelo nariz, e o paciente procura outro otorrino, o outro otorrino fala a mesma coisa, que você tem um orifício muito grande, que você deve respirar bem, mas você não respira e você começa a achar que realmente você não tem alguma coisa errada com você, que você não bate bem da cabeça. E o outro otorrino, mais uma vez, alguns vão em vários otorrinos, todos falam a mesma coisa, e alguns te encaminham ao psiquiatra, que não entende nada de fisiologia de nariz, vai ver que o otorrino escreveu que você não tem nada, e ele vai
querer fazer um tratamento para você. Neste vídeo, vamos falar um pouco do aspecto psicológico desta doença, a síndrome do nariz vazio ou rinite atrófica. O que acontece é que quando o paciente procura o otorrino para que ele faça a cirurgia de septo e a cirurgia de cornetos, ele resseca essa estrutura, que é o corneto, num raciocínio físico bem simples. Ele acha que removendo o corneto, ele vai fazer com que o ar passe mais facilmente, só que o nariz não é uma fisiologia tão simples. Quando ele resseca esse corneto, ele tira a capacidade do nariz de filtrar, aquecer e umidificar o ar. O ar vai seco para a laringe, para a faringe, aparelho respiratório inferior, como nós falamos. O paciente começa a ter uma série de outros sintomas que ele não tinha antes, e ele, além de tudo, ele continua tendo a obstrução nasal, que costuma ser a queixa mais importante. Então, quando o paciente vai ao otorrino e se queixa de que, apesar da cirurgia, ele não está respirando bem, e além de não respirar bem, ele está com outros sintomas que ele não tinha antes da cirurgia, o médico fala que o espaço aéreo está muito bom e que ele está sim respirando bem, e que isso é coisa da cabeça dele. E o paciente realmente fica na dúvida e vai procurar outro otorrino que fala a mesma coisa. O paciente começa a achar que ele realmente não está bem da cabeça. E outro otorrino encaminha para o psiquiatra, que não entende nada de fisiologia nasal, e o paciente começa num ciclo em que ele fica cada vez mais doente, não somente fisicamente, mas mentalmente. E isso acomete toda a família, porque o paciente começa a ter sintomas de depressão, de tristeza, de incapacidade física, mental, para o trabalho, etc. Isso é um problema no mundo inteiro. E isso está relacionado aqui, ó, a hiperressecção dessa estrutura por um raciocínio muito simples dos otorrinos, que por ignorância, por desconhecimento, ressecam demasiadamente esse corneto. Uma coisa tão pequenininha, tá certo? Que pode causar um transtorno tão grande na vida de tanta gente. Por isso esse vídeo, para a gente tentar conscientizar o paciente, que ele precisa ter melhor esclarecimento, conversar com o médico, saber o que ele vai fazer nos cornetos. É um direito dele, é uma parte do corpo dele, ele tem que saber se ele vai cauterizar, se ele vai cortar, quanto que ele vai tirar. E esclarecer os médicos também que o corneto inferior não é uma estrutura tão simples e que ela precisa de um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de cuidado na hora dessa cirurgia. E porque a gente não consegue reconstruir o corneto de novo. A gente consegue diminuir a fossa nasal com implantes, com enxertos, mas não consegue reproduzir o corneto. O paciente nunca mais vai ter o corneto. Então, esse vídeo, o objetivo é a gente reunir médicos, pacientes, discutir esses problemas e tentar achar uma solução.